Então, dando continuidade ao curso, antes de mais nada, queria agradecer a todos pelo convite, né, o Gabriel novamente, estamos juntos aí para mais uma aula. A minha aula vai ser de anticoagulação e próteses valvares, né, achei bem interessante a aula do Vitor, e o Vitor pontuar o que é uma FA, uma fibrilação atrial valvar de uma não valvar, né, e baseado nisso, isso vai ser importante para a gente também discutir um pouquinho sobre a anticoagulação relacionada às próteses valvares. Vocês viram que existe uma tendência hoje em dia a não considerar a prótese biológica como associada à fibrilação atrial como uma FA não valvar. Existe uma tendência a considerar como FA não valvar, né? Então, existem já estudos que eu vou comentar com vocês a respeito de anticoagulação com os novos anticoagulantes, né, com pacientes que tenham a prótese biológica, né, embora ainda a classe 1 seja o uso da varfarina, mas já existem estudos a respeito disso. Então é isso que a gente vai comentar daqui a pouquinho, tá? Então vamos lá, pessoal, antes de mais nada, a grande questão, né, por que anticoagular? Então, quando a gente fala de prótese, por que é obrigatório a anticoagulação em alguns casos, quando tem fibrilação atrial, sem dúvida, mas mesmo quando não há fibrilação atrial, por que a gente anticoagula o paciente? Né? Então, quando o paciente está submetido a qualquer situação trombofílica, né, como uma fibrilação atrial, por exemplo, que a própria estase dentro do átrio, além de muitas comorbidades que o paciente possa ter, acabam gerando uma situação trombofílica, né? A fibrilação atrial associada à doença valvar, né, a FA valvar que a gente fala, né, não tem dúvida que tem que anticoagular. E a prótese mecânica também não tem dúvida, independente do ritmo. Na prótese mecânica, não há, mesmo que o paciente não tenha fibrilação atrial, ele vai precisar do anticoagulante. E o anticoagulante, eu já adianto para vocês, pelo fato de ser uma prótese mecânica, o anticoagulante tem que ser a varfarina, tá? Então, muito bem, né? Quais são as complicações, eventualmente, de um paciente que tem prótese valvar? Né? Então, a trombose de prótese é algo que pode acontecer. Quando acontece, acaba sendo muito grave, né? Porque funciona como se fosse uma disfunção aguda da prótese, né? E acaba gerando uma estenose aguda da prótese, né? Uma trombose, enfim, além do risco de embolização, né? Então, muitas vezes a gente tem que intervir nesse trombo, né? Às vezes pode ser feito, além do anticoagulante, também um fibrinolítico em casos mais graves, né? E muitas vezes acaba indo para a troca da prótese mesmo. Embolização, que é a principal complicação, é o motivo pelo qual a gente anticoagula os pacientes, né? O risco de ter um AVC isquêmico, o risco de ter um AIT, que é um acidente isquêmico transitório, e a isquemia mesentérica, que também é uma possibilidade. Claro que você pode ter embolização para qualquer leito distal, de qualquer leito arterial de qualquer sistema, mas esses leitos são os mais comuns da gente identificar, da gente ver eventualmente embolização. Quando o paciente tem prótese com fibrilação atrial, aumenta muito o risco de trombose, o risco aumenta muitas vezes. Então, o fato de ter prótese com fibrilação atrial também é uma indicação inequívoca de anticoagulação, pelo risco de trombose, né? A principal complicação, então, está relacionado ou à trombose ou à hemorragia, sendo que trombose e hemorragia, eles são juntos, são as principais complicações, né? No caso da prótese mecânica, ela é responsável por até 75% das complicações relacionadas, e da prótese biológica em torno de 50%, tá? A gente sabe que as complicações aórticas, quando você vai comparar biológica com mecânica, a mecânica acaba sendo 2 vezes mais, né? Então você acaba tendo trombose ou hemorragia em até 4% dos pacientes portadores de prótese mecânica aórtica, enquanto os portadores de prótese biológica aórtica em torno de 2%, então é o dobro. No caso da mitral,
tanto a prótese biológica quanto a prótese mecânica acabam em torno de 4% o risco de trombose ou hemorragia. Por isso que, independente do quadro, muitas vezes a gente acaba optando pela anticoagulação, né? Por isso que a gente é um pouco mais leniente na anticoagulação, mesmo na prótese mecânica, da doença aórtica, né? Relacionado à prótese biológica, enfim, tá? Porque existe essa diferença, no caso da prótese aórtica, uma diferença grande entre a biológica e a mecânica, tá? Então as complicações fatais muitas vezes são aumentadas nas próteses mecânicas em relação à prótese biológica, 2 a 4 vezes mais, né? E por que você tem um número maior de complicações relacionadas à hemorragia ou relacionadas ao trombo na prótese mecânica em relação à prótese biológica, né? Principalmente complicações fatais. Primeiro que a prótese mecânica ela é mais trombogênica, né? Então o risco de trombose da prótese mecânica é muito maior do que o risco da prótese biológica, e eu vou explicar daqui a pouco o porquê, né? Segundo, que uma vez que você obrigatoriamente precisa usar varfarina, a gente sabe que a varfarina não é uma medicação fácil de usar, né? Então você tem um ajuste muito estreito do que pode ser feito, né? Tem um ajuste muito estreito do que pode ser feito. Então, às vezes uma mudança de dieta, às vezes uma mudança desculpe, pessoal. Desculpa, às vezes a mudança de dieta, às vezes uma mudança de alimentação, uma medicação que o paciente tome, né, pode acabar fazendo com que você tenha um desajuste agudo do INR, e o paciente pode, tanto se for um aumento de INR, pode sangrar, se for uma redução de INR, o paciente pode trombosar, tá? Bom, até 40% das endocardites de prótese têm eventos trombóticos associados, tá? Então isso é uma coisa importante também, que endocardite também é uma complicação relacionada às próteses. Os tipos de prótese, a gente tem prótese biológica, tem a prótese mecânica, né? Essa é um exemplo de prótese biológica, uma prótese aórtica, né? E esse aqui é um desenho, um esquema da prótese mecânica, tá? Qual que é a vantagem da mecânica em relação à biológica? A mecânica ela é mais durável, ela tem mais tempo de meia-vida, né? Então, teoricamente, uma vez que você coloca a prótese mecânica, você não tem que trocar mais. A biológica, você é obrigado a trocar muitas vezes que a meia-vida é mais curta, né? Algo entre 10, 12, as próteses mais novas vão até 14 anos de meia-vida, né? Então essa é a vantagem. Qual que é a desvantagem? Uma vez que você usa a prótese mecânica, obrigatoriamente você vai ter que anticoagular, né? Então, muitas vezes, se você fizer isso no paciente jovem, né, principalmente mulheres que estão em fase de idade fértil, com o desejo de engravidar, você é obrigado a trocar a anticoagulação durante a gestação, uma vez que a varfarina é teratogênica, né? Então dá muito mais trabalho para você anticoagular esses pacientes. São pacientes que gostam de esportes de impacto, que fazem atividade física, que andam de moto, de bicicleta, enfim. Então a chance de cair e se machucar usando um anticoagulante é muito maior. Por isso que a gente paga muitas vezes o preço de colocar uma prótese biológica no jovem, para ele ter mais liberdade de não anticoagular. Claro, se ele tiver fibrilação atrial, ele vai ter que anticoagular de qualquer forma. Mas a gente paga o preço para não precisar anticoagular, mesmo tendo que trocar a prótese daqui a 10, 12, 14 anos. Então a formação de um trombo, né, normalmente ele passa pela lesão de um vaso, né, você tem a exposição do subendotélio, né, uma vez que você expõe o subendotélio, você acaba expondo alguns fatores que atraem plaqueta, que atraem que desencadeia a formação de colágeno a partir da liberação de serotonina e ADP pela plaqueta, né? As plaquetas expõem o subendotélio e acabam fazendo, expõem alguns fosfolipídios que acabam gerando uma atração de mais plaquetas, né? Agora, muitas vezes isso é quando você tem a lesão endotelial. Quando você tem o contato do sangue com uma superfície estranha ao vaso, né, normalmente uma superfície que é negativamente carregada, tipo vidro, metal, plástico, enfim, né, você desencadeia uma outra cascata,
que é o que acontece no caso da prótese mecânica, né? Então você acaba ativando a via intrínseca, né? Que ela, a partir do contato com essa superfície não biológica, você acaba ativando os fatores de coagulação. Então você acaba ativando a partir do fator 12, você ativa o fator 11, fator 9, fator 8, e aí você desencadeia a via comum, né, da coagulação, que é a ativação do fator 10. A partir do fator 5, a gente ativa também trombina e protrombina, a trombina e protrombina, e a protrombina ativa o fibrinogênio em fibrina, formando os dímeros de fibrina. Então, o fato de você ter o contato do sangue com uma superfície negativamente carregada faz com que você ative a via intrínseca da coagulação. Tá? E essa é a formação do trombo, né? Na verdade é um agregado de plaquetas, de hemácias e fibrina. Como que a gente vai anticoagular, né? Então, de uma forma geral, ainda relacionado às próteses, né, ainda a classe 1 é a varfarina, tá? Então, por que a varfarina? Porque a varfarina, ela é um anticoagulante potente, é um anticoagulante que a gente consegue dosar, né? Então, a gente consegue... Quão anticoagulado está o paciente? A partir do INR, que a gente vai comentar daqui a pouquinho, né? Então, o paciente, por exemplo, que tem válvula nativa com fibrilação atrial, como o Vitor falou, é um paciente com uma FA valvar, né? Na estenose mitral é uma FA valvar, usa varfarina, né? Na prótese, no caso da prótese biológica com fibrilação atrial, varfarina é a classe 1. Se o paciente fizer a troca valvar, isso aqui no Brasil a gente não usa tanto, né? Porque inclusive a indicação 2B, não é uma indicação classe 1, né? Mas no paciente que tem baixo risco de sangramento, é possível você fazer, mesmo sem a fibrilação atrial, você fazer 6 meses de anticoagulação logo após a troca valvar biológica, tá? Agora, se o paciente tiver, depois desses 6 meses, se ele se mantiver em ritmo sinusal e tiver uma prótese biológica, é contraindicado totalmente você fazer o uso de anticoagulante, é classe 3, tá? E se o paciente tiver prótese mecânica, é classe 1 também, varfarina, e é classe 3, ou seja, é errado, faz mal usar os NOACs, os novos anticoagulantes, tá? Muito bem. Os orais, então, falando da varfarina, a gente tem o Marevan, né? A gente tem a varfarina sódica, a gente tem a varfarina sódica. Só um minutinho, pessoal, desculpa aqui. A gente tem a varfarina sódica, tá? Que pode ser... A gente antigamente tinha o Marcumar, a gente praticamente não se usa mais, acho que o Marcumar até saiu de linha, né? E aí você é um inibidor, na verdade é um antagonista da vitamina K, tá? O tal do INR, na verdade, é uma relação, é do TP do paciente, o tempo de protrombina do paciente, com o tempo de protrombina controle, que teoricamente é o normal, né? Então você faz a relação disso do TP do paciente com o TP de controle para ter uma ideia do INR. Você percebe que o INR ele não tem uma medida, né? Ele é uma relação, tanto que é 1, 2, 3, não é miligramas por decilitro nem nada, né? Ou segundos, enfim. É uma relação. Então, quanto mais alto o TP do paciente, ou seja, quanto mais tempo demora para coagular, né, maior o INR. Né? Se você pegar um paciente que não tem alteração de tempo de protrombina, um tempo de protrombina normal, sob o controle que é normal também, os dois são iguais, 1 sobre 1 é 1. Né? Agora, se você tiver um tempo de protrombina alargado 2 vezes maior do que o controle, você tem um INR de 2, 3 vezes maior do que o controle, um INR de 3 e assim por diante. Então, esse que é o INR, na verdade é a relação do TP do paciente sobre um TP de controle. Tá? Qual que é o INR ideal? O INR ideal, na verdade, ele varia um pouco. Né? Se você tiver uma FA, por exemplo, o INR é entre 2 e 3. Uma FA com prótese biológica, né, entre 2 e 3. Se tiver trombo, entre 2 e 3. Se você tiver uma prótese mecânica aórtica, também é 2 e 3. Agora, pelo risco de trombose na posição mitral, quando você tiver uma prótese mecânica, a gente acaba deixando um pouquinho mais alto, entre 2,5 e 3,5. Se você tiver uma prótese mecânica aórtica com FA, a gente também deixa entre 2,5 e 3,5, tá? E por que entre 2
e 3, né? Porque, na verdade, é a faixa terapêutica que equilibra o risco de sangramento e o risco de hemorragia, o risco de trombose e o risco de sangramento, né? Então, a faixa mais segura, teoricamente, é entre 2 e 3, né? Uma faixa em que você não sangra tanto e não trombosa tanto, né? Então, esses pacientes que usam anticoagulante, obrigatoriamente eles têm que obedecer à prescrição proposta, fazer os exames laboratoriais PNR de controle, né? Ter sempre uma boa comunicação da medicação associada, se está usando um antibiótico novo, um anti-inflamatório, e uma dieta pouco variada. Então, o doutor Paulo vai falar sobre isso, mas a grande questão não é não usar, não comer as verduras escuras, né, ricas em vitamina K, é você não variar o consumo delas, né? Os novos anticoagulantes que a gente tem hoje no mercado, né, a rivaroxabana, o Xarelto, a apixabana, o Eliquis, a dabigatran, o Pradax e a edoxabana, que é a lixiana, né? Qual que é a vantagem desses novos anticoagulantes orais? Eles têm uma dose fixa, não tem necessidade de colher TP, então acaba tendo muito maior adesão pelo paciente, né? Por outro lado, a gente tem que checar sempre a eficácia e a segurança, né? Lembrar que a rivaroxabana, a apixabana e a edoxabana, como o XA, que a gente está vendo, a edoxabana, a apixabana, eles são inibidores diretos do fator 10A, né? E a dabigatrana, inibidor direto da trombina, né? Da protrombina, da trombina, tá? Então, por que a gente não usa logo os NOACs, né? Se é tão mais fácil, se é tão mais interessante, essa aderência é tão melhor, por que a gente não usa nos pacientes que tenham prótese, né? Então, foi feito esse estudo, Realign, né, o Trial, em 2013, né, um estudo que foi usado para pacientes portadores de prótese biológica e mecânica, né, e foi comparado o risco de trombose e o risco de sangramento em pacientes usando varfarina e usando dabigatrana. E o estudo foi obrigado a ser interrompido mais precocemente, porque o risco de trombose e o risco de sangramento foi muito maior no lado da dabigatrana, tá? Então, atualmente a gente acaba não recomendando os novos anticoagulantes para prótese, tá? A gente tem o River, né, um dos braços foi no INCOR, que a gente explorou os pacientes que tenham a prótese biológica em posição mitral, mais fibrilação atrial, né, e comparou durante um ano o uso de rivaroxabana num grupo de pacientes e outro grupo de pacientes o uso de varfarina, né, e comparou, e na verdade o que a gente queria ver era a eficácia, né, risco de trombose e risco de sangramento também, né, e vai estar para ser publicado o River, vamos ver os resultados, mas é promissor, muito promissor. Tão promissor que hoje em dia a gente já considera para os pacientes com prótese biológica e fibrilação atrial, né, os NOACs como indicação 2B, ou seja, está longe de ser a indicação primeira, está longe de ser a indicação ideal, mas não é errado usar um NOAC em paciente com prótese biológica em fibrilação atrial, né, em alguns casos pode ser pensado sim, né. Para terminar, pessoal, fala para vocês da TAV, né, que é uma prótese que a gente coloca dentro da válvula nativa ou dentro de outra prótese, né, e ela funciona como se fosse um stentão, né, parece um stent, né, por isso que a gente acaba muitas vezes fazendo o mesmo tipo de tratamento, o mesmo tipo de profilaxia que a gente faz com o paciente que recebeu um stent na coronária, né. Então o principal, na verdade, é a gente fazer o AS e o clopidogrel por pelo menos 6 meses, no caso do paciente que não tem fibrilação atrial, e no paciente que tem fibrilação atrial, a gente vai usar a varfarina, tá? Eu falei rápido, pessoal, né, que eu vou deixar aberto para as dúvidas.